Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor mestre doutorando em Linguística, professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de redação aqui da Help Educação, e hoje nós vamos trabalhar com a nossa última cantiga trovadoresca. Maria Pérez se confessou dia desses, de Fernão Velho, uma cantiga trovadoresca que traz uma interpretação e um conceito sobre o que era a mulher à época, na Idade Média, e hoje nós vamos perceber que essa mulher da Idade Média tinha algumas limitações socialmente impostas a elas, e essas mulheres hoje em dia ainda, infelizmente, trazem consigo algumas problemáticas referentes ao período da Idade Média. Então, sem mais delongas, nós precisamos, como diz Antônio Cândido, fazer uma interpretação dos nossos textos literários sempre com base naquilo que a gente chama de a tríade. Precisamos entender quem foi o sujeito, quem foi essa pessoa que escreveu o meu texto e em que mundo essa pessoa estava inserida para poder fazer esse texto acontecer, tá? Posteriormente, com relação ao sujeito, o mundo, a gente tem também aí as características que são inerentes à obra, tá? Para que a gente consiga identificar aqui, vamos perceber e pensar quem foi Fernão Velho, tá? Ó, algumas incertezas a gente tem sobre a identidade desse trovador, que poderá ser português ou galego, como você pode observar aí. Dona Carolina Michaelis identificou-o como um dos membros da linhagem portuguesa dos Velhos, por isso Fernão Velho, mas especificamente como um dos filhos que Gonçalo Pérez Velho teve, de Dona Constança Gonçalves de Arga, freira por ele raptada do mosteiro de Vuiturinho. A ser assim, seria da família de dois outros trovadores mais antigos, Pero Velho e Paiol Soares de Taveirós. A gente sabe que a educação à época não era fácil, a educação à época não era acessível para todas as pessoas, então poucas pessoas poderiam ter aquilo que a gente chama de um conhecimento de educação, né? Tendo em vista que isso não poderia ocorrer para todos, tá? Bom, tal como Rezende de Oliveira, no entanto, temos algumas dúvidas aí no que diz respeito à identificação, essencialmente por implicar uma cronologia bastante tardia. Cronologia essa que parece contrariar quer a posição das composições dos manuscritos, quer as referências que faz, em uma de suas composições satíricas, que é esta aqui, faz uma celebração a Maria Balteira, figura bem conhecida pelos trovadores e jograis do Círculo de Afonso X. Este investigador aponta, pois, preste atenção aí, para uma naturalidade galega do trovador, avançado com dois homônimos documentados, um em Ourense e outro em Viveiro, o último deles podendo ter tido ligações com cortes magnata de Dom Rodrigo Gomes de Trastâmara. As cantigas, essa informação é trazida pela USP, que tem uma página maravilhosa sobre as cantigas trovadorescas, tá? Vejamos. Nós temos aqui, na Idade Média, a mulher é tida como algo pecaminoso, inferior e sujeita à abominação e à dominação dos homens, né? Essas concepções são trazidas aí da narrativa bíblica, que é a principal referência de pensamento medieval. Essas concepções são diferentes do que é ser mulher na Grécia ou no Egito, porque elas tinham algumas autonomias diferentes do que tem a mulher dentro da percepção aí da Europa, tá? Principalmente ali de Portugal, da Espanha, até mesmo da Galícia ali, aquela região que fica muito próxima ali de Portugal e de Espanha, tá? Essa narrativa bíblica, veja bem, ela não é fechada, tá? No sentido de que é, ela é atravessada por disputas políticas por centenas de anos até chegar aos dias atuais. Inclusive, nos dias atuais, a gente também tem alguma função da mulher na sociedade brasileira que também é oriunda do texto bíblico, né? Ó, dentro dos documentos desse longo período que chamamos de Idade Média, podemos destacar aí pelo menos dois sociais que registraram nos documentos a sua imagem do que deveria ser uma mulher, dentro do ideal aristocrático e dentro do ideal eclesiástico. O ideal aristocrático nós vamos entender como a nobreza, o ideal eclesiástico nós vamos entender como a igreja, tá? Então veja, a mulher tinha dois papéis aí, duas funções, né? A primeira dentro da nobreza e a segunda dentro da igreja, né? Mas ainda assim a gente vai perceber que essa função ainda era uma função um pouco muito
limitada, tá? Ó, a posição das mulheres na sociedade medieval era ser não apenas moralmente, mas juridicamente dependente do homem mais próximo. Isso significa dizer que a mulher sempre estava sujeita à tutela. E aí, até hoje a gente percebe um pouco dessa relação, né? Ou é tutela do pai, ou é tutela do irmão, ou é tutela do esposo, né? Nunca a tutela de si mesma, né? Sendo considerado um ser inferiormente racional para possuir um título de cidadania pública e política como um homem. Assim, a mulher é justificada nessa sociedade pela sua habilidade de gerar filhos, preferencialmente homens, sendo a esterilidade motivo para divórcio e a traição da mulher um motivo judicialmente justificável para assassiná-la, beleza? Tanto a aristocracia quanto a igreja esperavam das mulheres medievais sua realização preferencialmente no casamento, mas também na vida espiritual, né? Depois que sua vida de casada chegasse ao fim, sempre passível, reclusa e em silêncio. Tirei essas informações de um artigo muito interessante chamado Historiografia, Estudo e Descrição da História Narrativa dos Historiadores, beleza? Que é um artigo muito importante para a gente aí. Vamos então passar para o que é o mais importante, né? Eu sempre considero também que é importante você observar o que é ou não, digamos assim, literário, né? Aquilo que não pode ser percebido de uma forma de signos textuais, né? E aí a gente tem, ó, se você perceber, pedir para a inteligência artificial promover essas imagens com base nesse poema e ele me deu essas imagens aqui dessas mulheres, mas sempre mulheres muito padrões assim, né? Sempre brancas, dos narizes bem finos, os cabelos lisos e claros. Mas o que você percebe é realmente a posição dela dentro de uma igreja, como você percebe também a posição dela de ser achincalhada pelos homens, né? Bom, então vamos fazer assim. Eu vou ler o texto literário e aí depois eu faço alguns comentários, tá? Ó, Maria Pérez se confessou um dia desses, pois sentiu-se pecadora, e logo Nosso Senhor prometeu, pelos pecados que cometeu, que tivesse um clérigo, ó, sob sua proteção, pelos pecados que o demônio lhe fez cometer e com quem ela sempre andou. Então você já vê aí que a gente tem uma ideia da mulher ser demonizada, né? Pelo menos nessa primeira estrofe. Confessou-se porque disse que se achou muito pecadora, porém rogadora, foi logo a Deus, pois antes guardar a Deus do que ao demo. E enquanto viva diz que quer ter um clérigo com quem possa se defender do demo que sempre aguardou. Então, o que que nós podemos pensar aí em termos de cantiga trovadoresca? Nós temos uma cantiga trovadoresca em que o cerne dela é o pecado de uma mulher, tá? E aí quando a gente fala que existe um determinado pecado de uma mulher, nós entendemos que talvez seja por ela ter realizado os seus desejos mais carnais, tá? Então, olha só, vamos pegar aí na primeira estrofe. Maria Pérez se confessou dia desses, e aí a gente já consegue perceber algumas questões muito interessantes. Nós temos uma cantiga trovadoresca em que o trovador ele nominaliza diretamente a pessoa a quem ele está achincalhando. Então vamos pensar aqui nesse sentido, Maria Pérez aí é uma cantiga trovadoresca em que vamos perceber, tá, uma presença de uma cantiga de maldizer. Nesse sentido, o que eu quero te dizer é, a gente tem uma cantiga de maldizer, por quê? Porque a gente tem uma cantiga em que Maria Pérez está sendo achincalhada, tá? Se você contar comigo aqui, você já percebe que a gente tem o nome dela bem aqui, ó. Maria Pérez se confessou um dia desses, tá? Além disso, vamos contar a quantidade de versos dentro dessa estrofe. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Nós temos um nome para esse tipo de estrofe. Nós chamaremos de maestria, tá? E por que que a gente vai dizer que essa cantiga trovadoresca é uma cantiga trovadoresca de maestria? Temos 7 versos em cada estrofe, não temos refrãos e são mais difíceis e bem mais sofisticadas do que as outras cantigas trovadorescas, tá? Bom, Maria Pérez se confessou dia desses. Aqui você já percebe um caráter bastante religioso, né? Caráter
religioso. Pois sentiu-se pecadora, de novo, caráter religioso, e logo nosso Senhor prometeu, veja que está em letra maiúscula, né? Olha só. Estamos aqui fazendo uma personificação, ou o que nós podemos chamar também de prosopopeia. Pelos pecados que cometeu, que tivesse um clérigo sob sua proteção, um clérigo aqui, uma entidade religiosa, que o demônio lhe fez cometer. Então veja, não foi ela, foi o demônio que a fez pecar, né? Não, ela não faria isso. O demônio a fez pecar. E com quem ela sempre andou. Confessou-se porque disse que se achou muito pecadora, porém rogadora, foi logo a Deus, pois antes guardar a Deus do que ao demo. E enquanto viva, disse que quer ter um clérigo com quem possa se defender do demo, que sempre aguardou. Então veja, confessou-se porque disse que se achou muito pecadora, porém rogadora. Aqui nós temos um paradoxo, não é uma antítese, tá? Porque se fosse uma antítese, nós precisaríamos aí necessariamente ter antônimos, né? Nesse caso aqui é só um contraste de ideias, né? Um antônimo de pecadora é santa, né? Pecador, santo. Mas pecador versus rogador é uma pessoa que ora, né? Que pede a Deus. Orar. Ou no caso, rezar, tendo em vista que acredito que era bem católico, né? E foi logo a Deus, pois antes guardar a Deus do que ao demo. Ou seja, a dualidade aqui. Entre ser casta e o que eles chamam de o quê? Ser impura, tá? E enquanto viva, diz que quer ter um clérigo com quem possa se defender do demo que sempre aguardou, tá? Podia fazer uma pergunta aqui, né? Olha só. Esse que exerce uma função sintática de sujeito. Certo ou errado? Certo, né? O demo aguardou, né? Esse pronome relativo aqui retoma demo, tá? Passemos. E depois que viu bem seus pecados, ela teve muito medo de sua morte e teve muito prazer em pedir esmolas, e logo então um clérigo arranjou e deu-lhe a cama em que costumava dormir só e disse que o manterá enquanto viver, o que fará enquanto filho de Deus for. E depois que este pacto começou entre ambos, houve grande amor, para sempre maior do que o amor que havia entre ela e o demônio. Até que Balteira se confessou, mas depois que o demônio viu cair o clérigo entre ambos, o demônio ficou a perder a partir do momento em que ela se confessou. Então, o que é que nós podemos perceber aí, né? E depois que viu bem seus pecados, ela teve muito medo de sua morte. Então, aqui, ó, vida versus quem? Vida versus morte. E teve muito prazer em pedir esmolas, e logo então o clérigo arranjou e deu-lhe a cama e costumava dormir só. Então aqui ela não tinha relações afetivas / sexuais com o clérigo. Que à época, e até hoje acredito que não possam ter nenhum tipo de relacionamento, né? E diz que o manterá enquanto viver, o que fará enquanto filho de Deus for, tá? Então até aqui ela tá casta. Assim, não sei se já tá tão casta, né? Mas pelo menos não tá ficando com o clérigo ali. E depois que este pacto começou, entre ambos houve grande amor. Então aqui começa o problema, tá? Ó. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, o que nós podemos perceber é o clérigo versus quem? O demo, né não? Para sempre maior do amor, para sempre maior do que o amor que havia entre ela e o demônio, até que Balteira se confessou. Então aqui, ó, o ato de se confessar parece um ato de quê? De purificação. Balteira, quando a gente fala balteira, a gente está o quê? Maldizendo, tá? Diferente, por exemplo, de uma cantiga de escárnio, em que a gente não nominaliza quem é a pessoa, né?
Mas depois que o demônio viu cair o clérigo entre ambos, o demônio ficou a perder a partir do momento em que ela se confessou. Então, o que é que nós temos aqui? Uma ideia de que, quando ela se confessa, o demônio cai por terra, né? Então, quando ela se confessa, ela acaba aceitando o que manda a igreja, aceitando o que manda o clérigo, e aí ela, consequentemente, passa a ficar pura, passa a ficar casta, né? Perdoai aí 70 vezes 7. Nós temos essa estrutura de maestria em que a composição dos versos dentro da estrofe é muito boa, no sentido de que algumas outras cantigas trovadorescas que nós já havíamos visto, elas tinham uma grande quantidade de repetições, ela tinha uma grande quantidade de informações que eram moldadas e prévias, por exemplo, quando você pensa em vamos irmã, vamos dormir, né? Que é uma cantiga trovadoresca de amigo. Você já percebe que lá nós temos uma cantiga trovadoresca em que temos repetições necessariamente ali de termos, né? Que é quase ali uma cantiga trovadoresca paralelística, né? Em que a gente tem variações pequenas nos pares das rimas e afins, tá? Também em Dom Fulano, né? Que eu sei que tem fama de covarde, que tem essa estrutura de a gente fazer acontecer essa interpretação de um texto que tenha uma estrutura mais repetida. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura muito interessante, desta Maria Pérez confessou um dia desses, porque a gente tem uma forma de encadear o pensamento de uma maneira mais sofisticada, tá? Bom, eu sou o professor Gabriel Azevedo, mestre e doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília. Se você tiver gostado desta aula, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e também deixe sua dúvida aqui para que eu possa responder. Professor Gabriel Azevedo, Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.